Porque hoje em dia, você sabe, para trazer jogador de fora, para jogar aqui em Barros, Taça Fragoso, Alto Parnaíba, tem que pagar. Tem. Eu vinha pela gasolina. É mesmo, Chiquinho? Vinha pela gasolina. O Eduardo, Chiquinho, tal dia tu vem e tal. Eu tinha um Fiat Uno, vinha com meu irmão Antônio, né, que já faleceu. Mandava o dinheiro e a gasolina vinha. Então, é porque ia ter a semifinal dia de domingo, no estádio Casa do Ribeiro. Eu não lembro exatamente qual time. Então o Eduardo me procurou. Chiquinho tava vendendo cachorro quente e tal, na festa. Eu disse, vou, é uma festa grande, tem que ganhar dinheiro. Aí tu faz mais ou menos quantos? Como se fosse hoje, eram uns 500, 700 reais. Então, não, eu vou cobrir isso aí, vou te pagar pra você não ir. A maior história, depois do Guarani, eu falo que foi Casa do Fazendeiro. Aí sim, era time bom. Além de ser, todo mundo me recebia bem. Foi um time que eu me adaptei. Um gol, que pra mim esse é o gol mais importante da minha vida no futebol. Que foi no ginásio, aqui onde é o Mix. Onde é o Hiper. O Hiper, isso, desculpa. Onde é o Hiper. Que era o ginásio esportivo ali, que tinha um módulo esportivo do lado do campo de barro, né? Sim, tinha um ginásio lá. Tinha um jogo, era Potosiense, se não me engano. No salão. No futebol de salão, Potosiense contra Tiradentes. Fala, minha rapaziada. Como é que vocês estão? Tranquilo? Aproveitando que nós estamos em período de festejo, né? Muitos aí em Balsas postam que é a melhor época do ano, né? Então aproveite bem o seu festejo, né? E estamos chegando próximo aí ao Dia dos Namorados. E esse convidado que está aqui comigo hoje, nós já disputamos uma final de Copão no dia 13 de junho de 2007, né? Inclusive o Erasmo comentou dessa final aqui no episódio do Erasmo e da Alzira, né? E esse cara tá vindo aqui hoje, ele tem uma história muito, muito rica dentro do futebol balsense, né? Ele é balsense de nascença, mas veio aqui nascer e voltou para a cidade dele, né? Hoje nós estamos com o Chiquinho do Taço. Chiquinho, meu abraço, a satisfação enorme estar aqui falando contigo hoje. Esse episódio ele foi muito badalado nos bastidores aqui, né? Eu chegava, Chiquinho, cara, tô querendo fazer uma gravação contigo do episódio do podcast Clube da Resenha. E o Chiquinho, não, vai dar certo, eu vou no Balsa, mas é meio corrido e tal. E hoje o Chiquinho tá aqui para contar a história dele, para falar um pouco dele, da trajetória dele dentro do futebol balsense, aquilo que ele conquistou, com quem que ele jogou, momentos inesquecíveis, um jogo inesquecível. E no final do episódio, Chiquinho, a gente tem uma polêmica aí que você vai ter que montar uma seleção com os melhores que você jogou aqui em Balsas. Então, se apresente para a grande massa do podcast Clube da Resenha. E lembrando, pessoal, para vocês, antes de passar a palavra para o Chiquinho, se inscreva no nosso canal do YouTube, é grátis, tá? Não custa nada, se inscreva, assine o nosso sininho, acione o sininho para você receber as nossas notificações dos episódios, dos cortes, tá? Então, quero também assim agradecer a todas as pessoas que estão nos seguindo, que estão curtindo a nossa página, que estão indicando a nossa página. Nós estamos recebendo muita mensagem no direct do podcast, com ideias, com sugestões, até com críticas, né? Isso é interessante para fortalecer o podcast Clube da Resenha, né? E aí, voltando aqui para o nosso convidado de hoje, Chiquinho do Taço, um dos grandes atacantes que o futebol balsense teve o prazer de receber nos anos 90 e nos anos 2000. Se apresente, meu amigo. Isso aí, galera. Boa tarde. É um prazer, Daniel, estar aqui no Clube da Resenha, um programa que está sendo muito bem visto aqui em Balsas e toda a região do sul do Maranhão. Você está de parabéns por trazer os grandes atletas do passado que fez história em Balsas e está de parabéns. Estamos aqui. Beleza. Chiquinho, hoje cedo, antes da gravação, o Ned, que é um episódio que vai ter aqui emblemático, tá? O Ned, cara de cachorro, você jogou com ele, né? Sim, conheço. Lá da atriz dela. Aí o Ned, todo dia, graças a Deus, a gente tem as pessoas que lembram da gente, né, Chiquinho? O Ned manda um bom dia pra mim, fala: ei, neguinho, tal, como é que tá as coisas? Quem é o próximo episódio? Tal. E ele disse que chegou o momento dele. Ele tava se recuperando e tal, e disse que chegou. Eu falei, cara, eu vou gravar com o Chiquinho do Taço hoje. Ele, rapaz, Daniel, Chiquinho, a gente fazia grandes jogos ali na AgroSafra, na AgroSafra, né? Onde hoje é o Mix Mateus, não é isso? Sim, no ginásio. E no ginásio onde é o Hiper, né? Sim. Onde é o Hiper e tal. E ele falou, eu até te chamei o áudio dele, né? E aí, Chiquinho, e por aí a gente começa.
Quem é o Chiquinho? O Chiquinho nasceu aonde? Quem são seus pais? Conta um pouco aí da sua história, da sua base, pra gente entender, pra gente depois entrar no meio do futebol. Sim, então, eu sou balsense, nasci aqui em Balsas, depois fui para Tasso Fragoso. Minha mãe é dona do Rusa, foi dona de hotel em Tasso Fragoso, meu pai Nicodemos, que Deus já levou. Sou casado, minha esposa Nívia, tenho 3 filhos, Cauã, Andrei e Andrew. Hoje estou residindo e trabalho em Tasso Fragoso. São 3 homens, né? Rapaz, Chiquinho, você é danadinho, né? Fez logo 3. Sim, 3 homens. Joga bola? Cara, joga bola, mas juntando os 3... Não dá um Chiquinho? Não dá 20% do que eu joguei. Mas é do jeito que Deus coloca, né? Exatamente. Chiquinho, você comentou que você nasceu em Balsas, né? Interessante. Você nasceu em Balsas, mas sua família é do Tasso, que eu sei disso, né? Então você veio só nascer. E nesse período seu de infância lá em Tasso Fragoso, como é que foi? Estudou aonde? Na época lá com seus amigos? Pessoal, só lembrando para vocês que é um episódio que nós estamos fazendo hoje, é um marco de início, que a gente vai começar a trazer jogadores que jogaram em Balsas, mas são de outras cidades, né? Então, às vezes, o Chiquinho vai estar falando alguma coisa que a pessoa não sabe o que é Chiquinho, mas fica à vontade, porque é a sua história, porque você foi um dos grandes que passou aqui dentro de Balsas. Sim. Então, estudei lá na escola estadual Enéas Maia Filho, né? Lá na época, uma cidade muito pequena, não tinha um estádio, não tinha ginásio. Então, a gente jogava em campo de terrão mesmo, campo de barro. E é onde eu fui começando a me destacar. Sempre a minha maior virtude como atleta sempre foi a velocidade. Tamanho eu nunca tive, né? Então, Deus me colocou a velocidade para compensar que não tinha o porte físico grande. Grande, né? Mas foi assim. E Tasso Fragoso é uma cidade que eu gosto, que eu amo muito. Tenho muitos amigos, graças a Deus. Só que no meio do futebol, eu joguei muito em outras cidades. Qual mais? Não foi só Balsa não, então? Não, eu joguei em Alto Parnaíba. Campeão, tudo campeão. Joguei em Santa Filomena. Joguei também no Mato Grosso. Fui convidado pela seleção de Alto Parnaíba. Eu tinha 19 anos na época. Alto Parnaíba para jogar em Santa Terezinha, Mato Grosso. Futebol de salão. E lá, eu era bem novo, tudo. Logo colocaram meu apelido de The Flash. Tu lembra aquele filme, sei lá. E tinha um atacante brasileiro aí dos anos 90 no Fluminense, o Valdeir The Flash, né? Valdeir, sim. Então... Mas o seu foi por conta do filme, né? Não, pela velocidade. Pois o filme The Flash, né? The Flash, o filme, sim. Então... Filho do Vento. Então, Daniel, a minha vida no futebol, graças a Deus, foi com grandes apresentações, fiz muitas amizades. Aqui em Balsa... O futebol me colocou num nível bem alto. Conheci muita gente, né? Conheci muita gente. Te ajudou muito também, né, Chiquinho? Não, já me ajudou mais. Não esqueço do Eduardo, da Casa do Fazendeiro, que o cara que me ajudou muito, me colocou para jogar na Casa do Fazendeiro. Porque, Daniel, é o seguinte, eu nunca ganhei dinheiro com futebol. Porque hoje em dia, você sabe, para trazer jogador de fora, para jogar aqui em Balsa, Tasso Fragoso, Alto Parnaíba, tem que pagar. Tem. Eu vinha pela gasolina. É mesmo, Chiquinho? Vinha pela gasolina. O Eduardo, Chiquinho, tal dia tu vem e tal. Eu tinha um Fiat Uno, vinha com meu irmão Antônio, né, que já faleceu, mandava o dinheiro e a gasolina vinha. Então, eu gostava de jogar futebol. Sempre gosto e amo, até hoje. Sim. Então, Balsas, para mim, é uma referência. Sou muito conhecido e agradeço demais o esporte. Certo. Chiquinho, e aí... Mas você teve uma trajetória de estudar aqui em Balsas também, né? Você me contou em off que você estudou no Cenecista e tal, o tempo da diretora Doli, né? Você passou quantos anos estudando aqui em Balsas? Eu estudei 2 anos aqui em Balsas. 95, 96, estudei na escola Cenecista. Era uma época difícil, Daniel, por quê? Porque eu vim de Tasso para cá morar, para estudar, não tinha um emprego fixo. Então, o que eu fiz com meu irmão? Vamos vender cachorro-quente. Nós morávamos aqui na Açucena, na Rua Luiz Gomes. Então a gente saía pela manhã, dando uma volta na cidade para vender cachorro-quente. Ia vender cachorro-quente em frente à escola Marista. Eu lembro, eu fui cliente de vocês. Entendeu? A gente vendia cachorro-quente e à noite ia estudar, cansado. Né? Porque tinha que estudar. Sim. Então a minha vida também sempre foi com desafios. Final de semana, a galera foi começando a me chamar para jogar e eu comecei, como eu falei para você, que eu não ganhei dinheiro jogando futebol, mas o Eduardo chegou uns tempos que ele pagou algumas mensalidades.
Da escola? Pra mim, lá no Cenecista. No Cenecista. Ah, era paga a escola, né? Era pago. A Então, escola técnica, né? Sim, ele era pago. E ele pagou alguns meses. Ele me oferecia, eu não queria. Chegou um ponto que o cachorro-quente deu uma queda nas vendas. Aí eu procurei e ele pagou alguns meses para mim. Você até contou aqui em off aqui um assunto interessante aí na época você estava na semifinal de campeonato balsense, né? Pela Casa do Fazendeiro, né? Sim. E você falou isso, você vendia o cachorro-quente sempre ali na porta do Marista, né? Inclusive eu lembro, e quem é daquela época também e vai estar assistindo o podcast vai lembrar, né? Ficava o Chiquinho, o irmão dele ali, vendendo cachorro-quente na porta do Marista ali. No intervalo, todo mundo ia para comprar o cachorro-quente do Chiquinho, né, Chiquinho? Sim. Aí o Chiquinho contou uma história interessante aqui nos bastidores de uma semifinal, que o Eduardo pediu para ele fechar o cachorro-quente. Como é que é? Então, é porque ia ter a semifinal dia de domingo, no estádio Casa do Ribeiro. Eu não lembro exatamente qual time. Então o Eduardo me procurou. Chiquinho estava vendendo cachorro-quente e tal, na festa. Eu disse, vou, é uma festa grande, tem que ganhar dinheiro. Aí tu faz mais ou menos quantos? Como se fosse hoje, eram uns 500, 700 reais. Então ele falou, não, eu vou cobrir isso aí, vou te pagar para você não ir. Né? Vai para casa. Pra ir pra casa. Eu falei pro meu irmão zangou demais. Não, cara, tava ganhando o dinheiro sozinho e tal. Eu disse, não, deixa eu ficar, porque amanhã eu vou jogar. Eu tenho que decidir, tenho que jogar. E o Eduardo me procurou. E eu aceitei. Meu irmão foi só. Porque não tinha nem como esconder pra eu ir, né? Sim. Lá, a cidade aqui na época era menor, muito conhecido. Então, essas foram as coisas que eu fico na memória, que lembro do saudoso Eduardo. Faz falta. Um cara daquele hoje, com a estrutura que a cidade tem para ajudar a alavancar muito mais o futebol balsense, seria de grande valia, né? Eu tenho uma certeza absoluta que se o Eduardo hoje fosse vivo, o esporte estaria melhor, porque ele gostava, ele amava. Não adianta só ter o dinheiro e não gostar. Isso. Entendeu? Ele gostava, dava apoio, sempre me procurou, trazia outros atletas de fora. E era um amante do esporte. E Balsa perdeu demais. Perdeu. A região, né? O Maranhão, como Sim, todo o estado perdeu. Sim. E aí, Chiquinho, você veio nessa época de 95, 96 e você aqui estou no Cenecista. E como é que você se entrosou no futebol ali com a galera, tal, para os primeiros campeonatos que você disputou, com quem foi? Como é que foi? Conta aí pra gente essa trajetória. Agora, entrando um pouco mais na boleiragem, né? Então, eu comecei aqui através do Erivan, de Tasso Fragoso, que jogou na Potosiense. O Erivan zagueiro. Erivan zagueiro. Uhum. Do Tasso Fragoso. Inclusive, ele tá morando lá agora. E ele que começou a divulgar meu nome, espalhar. Porque trazer jogador de fora, mostrar fulano é bom. Ninguém acredita muito. Tem que ver jogando. Tem que ver jogando. Então, Erivan foi me convidando para jogar futebol de salão. Aí fui ficando conhecido. E com o tempo, a galera foi sabendo quem é o Chiquinho, tal. Recebi muita proposta para sair de time, só que eu sou muito seguro. Quando eu tô num time... A palavra vale, né? A palavra vale, os companheiros, amizade. Para mim, isso é importante. Uhum. O dinheiro não resolve tudo. E aí, onde foi os primeiros times que você jogou aqui em Balsa? Eu joguei no Cruzeiro. Joguei na Potosiense. Joguei no Guarani e Casa do Fazendeiro. Ah, tu jogou na Potosiense ainda? Joguei um pouquinho. Ah, pouquinho. Pouco. Então, Guarani, Cruzeiro, Potosiense e Casa do Fazendeiro. Esses foram... O Cruzeiro, na época que o técnico era Paulinho. Paulinho Bigode. Uhum, da farmácia, né? Sim. Rígido. Cobrava demais a gente. Mas era bom. O Cruzeiro era um time bom, era o Suquinho, né? O Reginaldo. Gil da atriz dela. Sim, camisa 10. Eudes. O trabalha no fórum. Sim, ainda trabalha até hoje. Trabalha no fórum. Saul, acho que jogou, tô lembrado. Saul no Cruzeiro, eu acho que o Saul não jogou no Cruzeiro, não. Saul não. É Colorado. Colorado. Eu não tenho muita lembrança porque faz tempo. Sim, faz tempo. Então eu lembro desse pouco. Nós treinávamos lá no Catumbi. Campo do Catumbi, ali do lado do colégio. Era. Padre Fábio. Não, Padre Fábio não, esse outro aqui, o Padre Ângelo. Pé de boi, treinava também com a gente lá. Tanja. Pé de boi bruto. Não perdia viagem, não. Perdia não, o negão era seguro. Mas gente boa demais. Mas eu lembro de um campeonato que você ganhou pelo time do Geivan, que foi o Copão. Eu lembro desse campeonato que você jogou ali no estádio pro time do Geivan. Era você, Tony da Preta, o outro atacante lá do Nilton. Neguinho Prosópio. Valburg. Ali nos anos de 94, 95. Como é que foi que você chegou até eles lá para jogar pro time deles? Então, foi através do Geivan. Geivan na atriz dela. Eu tenho uns parentes na atriz dela. E conheci ele e ele me convidou, né? Pra jogar. Foi o primeiro time que você jogou aqui? Foi o primeiro time que eu joguei. Foi o primeiro. O primeiro time que eu joguei. E fui muito bem recebido pelo Geivan. Mazinho. Final da Agamenon. Sim. Então foram os caras que me abraçaram
e me deram muito respaldo. Porque para vir jogar de fora a primeira vez, me colocou logo de titular. Mas só que fui resolvendo. Não adianta só colocar Exatamente. e não resolver. Não, era a boca do povo ali no alambrado do estádio. Quem é esse rapaz aí? Não, Chiquinho do Tasso. Aí pegou o Chiquinho do Tasso, né? Foi até e aí eu hoje. lembro que eu ia estudar, eu ia pra escola, e quando eu te via lá pra vender o cachorro-quente, eu ficava pensando, aquele é o atacante do time do Guarani. Aquele tá jogando lá. É, exatamente. E aí vocês foram campeão daquele copão naquele ano, né? Sim, o time era muito bom. Tu lembra o time ainda? Tá, tu falou alguns nomes aqui, mas tu lembra? É o Nilton, atacante. O goleiro de Riachão. Só um minutinho, uma pausa que chegou o Danone. Vamos, agora vai melhorar mais, né? O Gabriel, o pessoal, tem um rapaz aí chamado, obrigado, ó. Tem um rapaz aí na cidade chamado Baixinho do Canadá, que ele fala, Chiquinho, que o podcast, quando é o Gabriel Ventão, é só Heineken, sashimi e sushi. Na boca do Baixinho do Canadá. E eu vou mostrar pra ele que não. Que quando o Ventão... Tem uns convidados que não gostam e tal. A gente pergunta exatamente, bebe uma água. Tem uns que bebem uma Inclusive, exatamente. Inclusive, os 3 últimos episódios, se eu não me engano, foi na base da água. E aí, hoje eu falei assim, rapaz, eu vou fazer uma surpresa. O Chiquinho deve estar vindo aqui achando que não vai beber uma. Porque eu tô acompanhando, eu vejo esse cara bebendo, né? E aí, o Chiquinho chegou aqui e comentou assim... Não, aqui é bom. Mas o convidado tem que trazer a cerveja. Eu falei, não, rapaz, a cerveja tá aqui pra você, nós vamos tomar ela. E eu pronto. Vou abrir aqui uma pra nós aqui. Rapaz, que cerveja aqui, velho. Pega aí, vai abrindo a skin. Pronto. E a gente faz ao vivo, né, Skin? É praticamente um ao vivo aqui. Melhorou, viu, Daniel? Melhorou? Também vou dar até um pouquinho aqui com Vamos. você aqui. A gente voltar a falar do futebol valsense. Tá muito ruim. Aí, pronto. Então, bora brindar Vamos aqui. brindar aqui Ao episódio. ao episódio, ao esporte, à saúde. Exatamente. E aí, nós estávamos falando... Quem eram os caras que você ia falando aí pra nós? Do Guarani, hein? Então, era... Só que faz muito tempo, eu não... Sim, Eu quero que tu me ajude um pouco. Ajudo. Porque Ó, tu fica falando isso aí, a galera já tá falando assim, Daniel, como é que é aquele negócio ali? Que o cara fala uma coisa, tu já sabe, tu fala não sei o que, não sei o que. Cara, a gente tem que estudar. Tudo aquilo que a gente vai fazer, tem que estudar. Tem que... Sim, Tem que estudar. A gente vai buscar a história do cara, a gente vai conversando, a gente vai debatendo quando você chega aqui, né? E aí a gente vai memorizando, e aí vai... Porque eu vivi muito aquela época. Assim, eu era gandula, na escolinha ali do lado e tal. E pra mim, são muito fortes os nomes, porque... Chiquinho, a gente tava comentando agora, embaixo do agora, que tá diminuindo a quantidade dos meninos que querem jogar bola, né? Balsa ainda tem, como a cidade é grande, tem muito jogador, né? Tasso Fragoso, a cidade é menor, vai ter menos, né? Vai ter menos. E aí hoje, Balsas tem campo, sempre teve, né? Campo, há muito tempo, Campo Gramado. O Tasso Fragoso há 4 anos tem Campo Gramado, que você foi um cara que fez aquele campo, que eu sei. Acompanhava, né? E cuida daquele campo com muito carinho. Você me falou que no Alto Parnaíba tem Campo Gramado, eu não sabia, mas tem Campo Gramado. Então hoje mudou muito esse cenário, né? Às vezes o menino tá mais incutido, hoje é com um Instagram, com alguma coisa nesse sentido, e às vezes não vai pra beira de campo, Tá na né? rede social, sempre, E não vai pra beira de campo. Então não, a diversão nossa naquele tempo era ir ver você jogar, né? Aí aquele time de vocês tinha o Raimundo de Pé de Buriti. Sim, Raimundo, né? sim. Exatamente. Tinha o Fernando, lateral direito. Tinha Aí você lembra, rapaz. Da atriz dela... Cara, esqueço o nome dele. Watts. Não. Eu acho que ele até é PM hoje. É PM, rapaz. O Luciano. Luciano, Pronto, rapaz. Luciano. Sim, sim. Ah, então era essa turma aí. Aí tinha o Gil jogou pra vocês no campeonato desse. O Gil jogou. Você falou que jogou com o Gil no Cruzeiro, mas jogou também no Guarani. No Guarani. Aí tinha o Tonho da Preta. Aí tinha Neguinho do Prosópio. Essa galera que o Revan sempre... Sim, foi do Guarani. Foi em 95. Isso, exatamente. Nós ganhamos na final contra o Botafogo. Botafogo da Bacaba. Time bom demais. Time do Botafogo. Era? Bom demais. O time organizado. O técnico é... O nome dele... Nena? É, o técnico. O time é muito bom. O estádio Casa do Ribeiro não cabia mais ninguém. Lotado. Creio que teve, é o que tu falou. Hoje em dia se organiza, mas não dá o público igual dava antes. Então, o Balsa está precisando resgatar melhor o futebol. O futebol. A nossa região em si, nós estávamos até comentando aqui em off, né, Chiquinho? Que Balsas, Riachão, Tasso Fragoso, Alto Parnaíba, Mangabeiras, a própria São Pedro dos Crentes, Fortaleza, essa cidade do entorno aqui,
Deveria ter um campeonato de seleções aqui nosso O sul do Maranhão. Do sul do Maranhão, né? Eu acho que dava para melhorar, valorizar mais o esporte. Entendeu? Eu acho que isso aí tem que entrar uma coletividade. Conjunto. Tem um conjunto, os administradores, os atletas, os dirigentes. Então, é um conjunto, tem que ser todo mundo junto. Sim. Mas eu acho que ainda vai chegar esse dia ainda. Com certeza vai. E aí, Chiquinho, você foi pro Cruzeiro. Foi pro Cruzeiro. O Campeonato Balsense, só que o nosso time era intermediário. Ah, é? Era. Com o Reginaldo Suquinho, com Pé de Boi, com Tanja. Era, mas os outros eram melhor. Com Neca na direita, Nê na esquerda. Faltou elenco mais pro time. Pra brigar pelo título. Tinha um Colorado, era muito forte. Muito, sempre Potoziense. foi. Sempre foi. Potoziense, cara, eu tinha vontade de jogar demais junto. Eu não consegui, numa época boa, com o Zé Augusto. Aquele Zé Augusto era um monstro. Eu admirava ele. Porque jogador grande geralmente é lento, mas ele não, ele era forte. Pegava, virava, chutava. E brigador. Brigador na bola e na hora do jogo também, assim, que ele é muito cheio de... Era, Chiquinho? Era. Mas eu sempre gostei do Zé Augusto, tenho um respeito muito grande por ele. Centroavante da seleção balsense. Sim, por muitos anos. Por muitos anos. Então, o cara desse não é bravo. O Zé Augusto, na verdade, ele não gosta de perder. Sim, verdade sim. É o que eu tô falando, é brigador. Essa fase que eu digo. E aí o cara briga por cada bola, por cada centímetro. Então, assim, isso... Quem joga bola até hoje, o cara que joga bola que gosta de perder, ele não fica muito tempo na bola, não. Se ele se acostuma com derrota, ele não fica muito tempo na bola. Vai largando. Exatamente. E aí veio Cruzeiro. Aí Cruzeiro, Potoziense. Você realizou o sonho de jogar na Potoziense? Sim, joguei, mas foi pouco tempo também. Joguei junto com meu irmão, o Nicodemos, que mora em Taça Fragoso. Teve também meu primo Maninho, craque também do Taça, que jogou na Potoziense. Mas foi poucos jogos. Não foi muito, não teve história não, né? Não teve muito, não. Agora, a minha maior história, depois do Guarani, eu falo que foi Casa do Fazendeiro. Aí sim, era time bom. Além de ser, todo mundo me recebia bem. Foi um time que eu me adaptei, né? Um time que tinha jogador, tinha Rincon, conhece, né? Rincon, volante, Gaguinho. Adriano, zagueiro, né? Não, Adriano e Louro. Lourinho, sim. Bom de bola demais. Abreu, zagueiro. Tu conhece Abreu, Conheço, né? Demais. Abreu. Massinho, lá do Potosí, né? Sim, irmão do Marinho. Massinho, cara, aquele Massinho é um líder do time. Junto com o Abreu, essa zaga, Abreu e Massinho, os dois ali atrás. Os dois muito técnicos. Hoje, se fosse eles, eu comparo eles dois com o Léo Ortiz, assim. A comparação. Técnico, saída de bola boa e destruía e armava. Então são os caras que eu lembro. Você deu moral pro Massinho agora nessa aí, hein? Sim, não, mas a gente tem que falar a realidade. Massinho é um cara, eu gosto dele, como jogador, como pessoa, quando eu vejo. Sempre a gente conversa, tem resenha. Eu venho um pouco aqui em Balsa, mas quando eu vejo as pessoas, né, sempre fala comigo. Eu recebo muito convite para jogar aqui no Masters. É só mesmo falta de interesse de vir, mas sempre alguém me chama. Até assim, cansa um pouco, né? Pela idade, né? Xinjar e tal. Cansa, tem deslocamento. E outra coisa, Daniel, a minha história tá marcada de grandes momentos. Aqui eu tenho medo de voltar, meio de Master e tá um pouco abaixo. Sim. E há pouco tu falou agora há pouco, quando a pessoa é acostumada a ganhar, quando começa a perder, ele vai deixando de lado. É do ser humano, né? Sim, exatamente. E tem algum título assim, nessa Casa do Fazendeiro aí, nesse time massa que teve aqui em Balsa ali? Acho que Casa do Fazendeiro foi dos anos 2000 até 2005, 2006, né? E depois que o Eduardo faleceu, aí acabou o time, né? Sim. Mas de 2000 a 2005, esse time acho que praticamente ganhou tudo aqui dentro de Balsa, né? Sim, fui campeão aí com ele. Não lembro assim exatamente o ano. Há muito tempo, mas fui campeão. Tem algum título assim que você, assim, fala assim de um título, você lembra ou não? Rapaz, marcante. Não exatamente. Esse do Guarani foi marcante. Primeiro, porque o Geivan, ele confiava demais em mim. Ele me liga, Chiquinho, tal, você é tudo, vem, tal. Então, quando o cara confia tanto na gente, que a gente é campeão, se torna mais valioso, porque o cara deposita a confiança na gente. Chiquinho, é você e mais 10. Então, isso aí enche a gente de mais responsabilidade. Então, aquele título do Guarani, para mim, foi um dos mais importantes. Então, o seu título inesquecível é o título pelo Guarani? Pelo Guarani. Entendi. Que até hoje, quando eu passo lá no salão, tá lá a foto. Tem a foto. Aquela foto é de 2007. Aquela foto. 2007. Que nós estávamos juntos. Foi o Balsense. O Balsense, exatamente. Então, para mim, aquilo ali foi um dos mais importantes.
Você é muito identificado com o Guarani mesmo, eu já tinha percebido. E aí eu não sabia que você tinha jogado na Casa Fazendeira, porque foi um período que eu fiquei fora de Balsas, né? Sim. Eu me ausentei de Balsas de 98 a 2007. Só que o Casa Fazendeiro, Daniel, também teve um momento importante, porque eu já morava em Taço. Comecei aqui, jogando na Casa Fazendeiro, morando aqui em Balsas, de repente mudei para Taço. Então, eu vim do Taço pra cá, né? Pra jogar bola, o Eduardo me ligava e tudo, eu vinha. E tem um momento curioso. Eu tinha um concorrente que jogava no ataque comigo. Não vou falar o nome, porque não é bom falar o nome, não. Né? Fala, rapaz. Tu acha que é bom falar? Fala. Então, eu vim de Taço pra cá pra jogar e geralmente a estrada não era muito boa e geralmente eu chegava atrasado. Aí tava lá a camisa 11 do Chiquinho, separada. E o outro atacante que já tava lá, ficava meio puto, né? Vamos ter que esperar que eu já tô aqui. E o Jaldo. O Jaldo Marcel. Jaldo, lembrei. Marcel. Era o técnico também. E o Tuíca, né? E tem um outro também que sempre acompanhava o Casa Fazendeiro, Braulino. Braulino, irmão do Eduardo. O Braulino também sempre me ligava, tal. E o outro centroavante era o Gabriel. Qual o Gabriel? Gabriel Vintão. Ah. Já era craque também. Sim, novinho ainda, né? Era novo. Não dava pra chegar na época, no meu nível ainda, mas é craque. Craque. Só que ele era o reserva mais bom. Aí que fazia com que eu jogasse mais. Porque o Gabriel sempre foi bom. Centroavante. É diferente. Ele é mais o 9, né? E eu sou mais de ponta. Só que o pessoal da Casa Fazendeiro esperava até o último minuto. Rapaz, cadê o Chiquinho? E a camisa lá. Então, pro jogador que tá ali, bora começar, depois ele entra. Mas esperava. Mas isso aí é uma coisa que tem do futebol que eu lembro. Sim. De esperar. E aí... Mas não vai dar polêmica, não. O Ventão é tranquilo, é sossegado pra esperar. Não, o Ventão é de boa. Acompanho ele direto aqui. Acompanha? Acompanho. É por isso que tu chegou perguntando da cerveja, né? Acompanhei ele ontem lá no bar do Raimundinho, né? Aquilo lá foi a gravação do episódio do Zé Augusto. Acabou o episódio da gravação do Zé Augusto, nós fomos lá pro pé de Buriti, né? Pra lá. Pra comer uma picanhazinha, tomar cerveja e bater uma resenha depois, né? E aí saiu aquele vídeo lá e eu fiz aquele vídeo de forma inesperada. Eles começaram a falar e eu... Mas ficou bacana. Ficou, né? Ficou bacana. Espontâneo, né? Sim. E aqui, o bom da resenha, do futebol, é aquilo ali, cara. Que é você no final das contas, você se reunir com a galera pra tomar uma cerveja. Fazer a resenha, porque o futebol em si, na 4 linhas, é bom. Mas a resenha é bom. Confraternizar, conversar, lembrar do lance. Então isso é importante. Você falou uma coisa interessante, lembrar do lance. Tem algum gol seu, assim, que você sempre lembra aqui em Balsa, assim? Tem, cara. Tem um gol que pra mim esse é o gol mais importante da minha vida no futebol. Que foi no ginásio, aqui onde é o Mix. Onde é o Hiper. O Hiper, isso, desculpa. Onde é o Hiper. Que era o ginásio esportivo ali, que tinha um módulo esportivo do lado do campo de barro, né? Sim, tinha um ginásio lá. Tinha um jogo, era Potosiense, se não me engano. No salão. No futebol de salão, Potosiense contra Tiradentes. Eu lembro do goleiro do outro time, era Cabo Aurélio. Cabo Aurélio. Quem tá vendo aí vai lembrar. O Erivan do Taço, eu tava em São Luís. O Erivan soube que eu tava em São Luís e que eu vim de São Luís pra Taço. Que eu ia chegar no ônibus pela manhã e o jogo ia acontecer no mesmo dia que eu ia chegar de São Luís. O Erivan foi e me inscreveu. Aquele ginásio, Daniel, não cabia mais ninguém. Gente, tambor, zoada, aquele clima. Sim. Entendeu? E eu cheguei muito novo. Acho que eu tinha o quê? Uns 16 anos, 17 anos na época. E Erivan, tu vai jogar tal. Lá no Taço eu já jogava muito. Mas jogar em Balsa, a primeira vez, no ginásio, cheio, tudo diferente. Porque lá no Taço, o ginásio veio ter o quê? Tá com uns 15 anos atrás. Então jogar no ginásio é diferente. Novo, sair, rapaz, foi pressão. Foi pressão, né? Foi, mas eu resolvi... Sei que o jogo lá e cá, a torcida gritando tudo. A torcida da Potosiense sempre foi... E só tinha bancada de um lado. Só do... Só de um lado. Só de um lado. Aí isso, Daniel, o jogo pegando fogo, a torcida da Potosiense sempre foi muito inflamada, né? Sim. Sempre dá muita pressão. Eu sei que de repente a bola sobrou pra cima e eu de bicicleta. Fiz um gol. Com 16 anos. Esse jogo pra mim, esse gol foi o mais importante. Porque gol, né, fiz muitos. Mas esse aí, como você perguntou... Foi mais importante marcado. E tu sempre tá na memória, né? E aí, Chiquinho, voltando a falar de polêmica aí, né? Teve um episódio aqui que o Marinho e o Veinho vieram aqui, né? E jogaram muito futsal na casa
na Industrial Santos. Industrial Santos. Time bom. Time bom, né? Sim. Rivalizou muito com a Casa do Fazendeiro. Fazendeiro. Tal, e aí era um time com Saul. Saul, Veinho, Zé Augusto, Marinho. Era um timaço. Timaço, né? Já perdi muito pra aquele time. Foi. Final do Lindon Jones no gol e tal. E aí eles falaram aqui que disse que o Elisaldo, sabe quem é o Elisaldo? Elisaldo Júnior. Meu né? amigo. É. Do Taço. Sim. Mora aqui, mas nasceu. Irmão do Saul, exatamente. Sim. E aí diz que o Elisaldo Júnior, diz que o sonho do Saul era levar aquele time lá em Taço, né? Pra jogar. Porque o Saul são de lá, né? O pai dele, inclusive, foi até prefeito. Foi prefeito, né? Lá, seu Elisaldo. Isso. E aí diz que levaram esse time lá, né? E aí diz que conta a história aqui do Marinho que diz que o Edmilson deu um drible. Tu viu essa história aí? Não, eu não lembro não. Acho que eu morava em São Luís na época. Eu não lembro desse jogo, não. Só que eu ouvi aquilo ali, só de ouvir, eu já achei assim meio ruim, né? Meio difícil, né? Porque eu vi que o Marinho falou assim um pouquinho com... Com desdém. Com ironia, mas faz parte da resenha. Faz parte. Tá perdoado, viu? Marinho tá perdoado. E aí diz que foi um drible desconcertante do Edmilson no jogador do Taço, que diz que o jogador do Taço foi amparado pelos... Não tinha abraçado. Foi amparado pelos torcedores. Porque só tinha uma muretinha e cheio de torcedores ao redor do ginásio. Mas diz que quem pegou muito naquele jogo foi o Júlio. O Júlio mora lá? Não, o Júlio hoje mora em Alto Parnaíba, né? Ele é PM. Mas jogou lá muito tempo. Jogou mais, goleiraço. Jogou muito. O Júlio. Chiquinho, aqui em Balsas, quem são os grandes, falando em Edmilson, eu lembrei de uma situação. Quem eram os caras de resenha aqui em Balsas, aqui, que acabava o jogo? Você começou a beber agora já depois de 35 anos. De veterano, né? Foi. E antes, mas você participava das resenhas com os caras? Participava, era pouco, mas com quem eu gostava, Valburg. O Neguinho Prosóbio. Também, deixa eu ver mais, Tonho da Preta, lá do Sui Ribeiro. Do Sui Ribeiro. Essa turma aí, mas não tinha muito... E você não bebia, né? Não bebia, era refrigerante. Agora se fosse hoje, né? já dava pra tomar umas. Tem alguma resenha assim que você lembra assim daquela época que falava assim, rapaz, todo lugar a gente sempre ia pra tal lugar, assim, tem? Não, nós íamos ali pra Beira Rio, só que o Geivan é seguro. Na hora da resenha ficava dando migué ali, aquela coisa de não querer e tal. Não, já tá na hora de ir embora. Não, calma. É mesmo? Era. Mas o Valburgo dava pressão nele. O Valburgo dava pressão. Aí eu respondi algum local que vocês iam, você falou? Caraíbas. Pro Caraíbas. Era. Pro Caraíbas, entendi. Tudo. Entendi. E quem que eram os jogadores que você jogou aqui em Balsa? Que, tipo assim, esse aqui era bom. Você lembra dos caras ainda? Você sabe o nome assim? Rapaz, Daniel, um companheiro de ataque, que eu jogava pelas pontas, né? Uhum. Pela ponta esquerda. Mas se fosse pra eu escolher um atacante, pra jogar no meu time, na minha melhor fase, pra mim, o Washington. O Washington, cara, até é doido. Cara, dentro de campo, bacana com a gente, porque tem cara que só pede, só cobra. E o Washington, cara, é bom demais, de cabeça, por baixo, cara inteligente. Porque quando o centroavante é inteligente, ele ajuda o cara das pontas, para não ficar impedido. Sim. Porque esse é um conjunto. O cara que passa a bola e que vai receber. Então, para mim, o 9, o melhor que eu já joguei, o Washington. O Washington, né? O Washington. Cara, o Washington jogou muita bola, né? Sim. Infelizmente teve problema sério de joelho muito cedo, né? Inclusive tem até uma final que o pessoal fala muito aí, de uma final Casa do Fazendeiro e Guarani, inclusive. Eu não sei se você jogou pelo Guarani ou pela Casa do Fazendeiro, mas deve ter sido pela Casa do Fazendeiro, pelo ano, diz que foi em 2003, 2002, que ele machucado, adiaram essa decisão por 2 meses mais ou menos aí, diz que os bastidores... Pra ver se conseguia recuperar ele, né? Sempre tinha uma desculpa e não fazia nunca a final, né? Dizem as más línguas que era pra recuperar o Washington. Você lembra dessa final aí ou não? Não tô muito lembrando assim, mais ou menos não. Mas você deve ter jogado ela, acredito eu, porque depois da Potosense você foi pro Guarani, ou pra Casa do Fazendeiro. Então você jogou muito tempo na Casa do Fazendeiro, né? Depois do Guarani, onde mais joguei foi o Casa do Fazendeiro. Diz que foi um lance que o Gaguinho fez o gol do empate, o primeiro jogo da final foi 3-0 Não, 2-0 pro Guarani. Começou o segundo jogo da final, diz que o Guarani já chegou metendo 1-0, então foi pra 3-0, né? O agregado, né? E aí diz que a Casa do Fazendeiro conseguiu virar esse jogo pra 3-1 e diz que o Washington, quando o Washington entrou no jogo, ele fez o primeiro gol de cabeça e machucou.
Ele caiu no chão já machucado e teve que ser substituído, né? Pois é, o Austin, o problema do joelho dele prejudicou mais a carreira dele. Foi novo, né? Novo. Novo, Operou novo. agora, né? Mas pois é. É um cara que vai vir aqui vai ter um episódio do Austin. Tá sendo muito pedido aí o episódio dele, né? Valeu, Austin. Um abraço aí, viu? Sou seu fã. Chiquinho, e você também, cara, não comentou aqui não, mas eu sei que você era DJ. DJ Chiquinho. Sim, sim. Como é que foi essa história como DJ? Então, Daniel, a minha vida sempre foi trabalhando em eventos, né? A minha mãe tinha um clube, minha mãe tinha um hotel em Taço Fragoso. Tinha um hotel, clube, e a gente sempre trabalhou com festa, eventos, tudo, e fui aprendendo. Uhum. Então, virei DJ. Tocava festa em Taço Fragoso, em Alto Parnaíba, em Santa Filomena, e até hoje eu toco. Não assim festas, né? Trabalho mais assim com aniversário, festas particulares, essas coisas, mas muitas festas em Taço Fragoso, na praça também, eu trabalho como DJ. Então, mas foi muito tempo como DJ? Foi depois que você largou o carrinho de Cachorro-quente. Quando eu mudei pra Taço... Que tinha o nome da boate lá, eu lembro. Millennium Dance. Millennium Dance. Eu lembro que aí tinha um carro cheio de som, né? Você e seu irmão. Sim. O meu irmão que já faleceu, o Tontonho. E a gente que enfrentava essa boate Millennium Dance em Taço Fragoso. Hoje a boate não existe mais. Não, hoje não existe mais. Você parou geral. Parei mais. Agora estou mais dedicado aos filhos, à família, à esposa. E a família. E você também exerce um cargo de secretário de esporte lá do Taço Fragoso, né? Sim, sim. Como é que tá sendo essa experiência? Essa experiência? Pra você é nova, né? Tipo assim, Daniel, hoje eu sou secretário de esporte, Taço Fragoso, né? Lá o nosso prefeito Kelso, você conhece, né? Conheço. Que é goleiro também. Goleiro, jogou muito aqui em Balsa. Jogou muito em Balsa. Então, pra mim, não tô sentindo muito peso, porque eu já venho trabalhando na Secretaria de Esporte, já tá com quase uns 20 anos. Ah, tá. Que foi o período que você foi embora, que você passou no concurso público? Passei no concurso público lá para trabalhar na área da saúde e passei 8 anos trabalhando na saúde, depois fui só trabalhando na Secretaria de Esporte. Fui remanejado, né? Uhum. Então, sempre gostei do esporte. Então, há mais de 20 anos que eu trabalho na área do esporte e agora eu estou como secretário de esporte. Qual que é a dificuldade hoje que você vê para um secretário, assim? Porque você jogou bola. Concorda comigo? Sim. Você tá sendo os dois lados. Você jogou bola, você viveu a área esportiva, de jogar, treinar, viu a dificuldade que tem os treinadores hoje, que tem o treinador do amador para fazer um time, para escalar time, às vezes não tem todo mundo e tal, aquela coisa toda. E você via quem organizava, né? Quem organizava os campeonatos, né? E como que você hoje, como secretário, enxerga isso, assim, para que você traga melhorias para dentro do esporte? Hoje você tá, vamos falar do Taço Fragoso, né? Para trazer melhorias eu vi recentemente, até te parabenizar, teve um curso lá de arbitragem, né? Arbitragem, teve. Muito bom isso aí, reciclagem, né? Sim, isso aí mostra reciclagem. Que inclusive foi um dia que eu chamei o Aldo Nunes para vir aqui para fazer uma entrevista, ele e o Silva Júnior, e eles disseram que estavam... Ele Aldo Nunes... O Aldo Nunes apareceu lá. Isso, ele disse que estava indo para lá para poder participar do curso de arbitragem, né? Então... Conta pra gente como é que é essa transição do Chiquinho jogador e hoje o Chiquinho secretário, e sabendo da dificuldade que você teve lá atrás e hoje você tem a oportunidade de mudar isso, né? Então, Daniel, é um cargo muito difícil. Por quê? Porque eu tenho muito conhecimento. Só que a cobrança é muito grande. As pessoas, os desportistas, querem o retorno muito rápido. Mas para isso, a juventude, os jovens, adolescentes, tem que querer o esporte. E você sabe que hoje está muito difícil a prática do esporte. Os meninos hoje em dia, antigamente jogavam em campo de barro, hoje em dia todo mundo está em celular, não está fácil. Não treina mais, né? Não treina mais, perdeu aquele tesão por esporte, né? A gente quer fazer quer fazer muitas coisas pelo esporte, mas também não é fácil. Não, recurso é recurso escasso, né? Isso. A gente pensa quando a gente está fora, vou entrar, vou fazer isso e aquilo, mas não. Não é do jeito que pensa, né? Não é do jeito que pensa, não. Mas aos poucos nós estamos melhorando o esporte em Taço Fragoso. Pois é, hoje tem campo gramado. Campo gramado, tem ginásio. Tem ginásio. A gente lá não é o mesmo ginásio que foi jogar lá o time de saúde, não. Não, não é o ginásio que o Edmilson deu um drible no cara que caiu, não. Então, lá nós temos ginásio. Hoje nós temos uma escola de futebol lá com mais de 150 alunos matriculados, com uniformes. Então, nós estamos levando o esporte lá em Taço Fragoso. Está indo bem, graças a Deus. Tem um apoio no vôlei, no futsal feminino, categoria Master. Inclusive, Daniel, quero te convidar para você levar um time dos Masters em Taço Fragoso.
Opa! Pra jogar no estádio lá, Tontonhão, e depois fazer uma resenha. Vamos combinar Né? quando acabar aqui a gravação, a gente combinar esse negócio aí. Combinar pra você... Tem um time bom pra levar lá, os veteranos da resenha. É o nome do time nosso aqui que... Mas não leva o time muito forte, não. Não. É cara pra brincar, pra descontrair. No final das contas, a gente vai pela cerveja. Não é nem mais pela O bola. que eu te falei, é aquela resenha que é importante. Exatamente. No final. Chiquinho, aí eu queria, assim, que você falasse pra mim. Hoje você falou que o Washington, né, foi um grande companheiro de ataque seu. E contra quem foi seus grandes duelos, assim, porra, aquele cara marcava demais, aquele cara era raçudo. Cita aí uns 5 jogadores pra nós aqui que você falava assim, o dia que você ia jogar contra ele, você falava assim, hoje vai ser difícil. Eu vou começar por um cara que eu joguei contra ele aqui no estádio. Ele não era difícil pra gente passar, driblar, mas que eu tinha um medo. Não sei se tu lembra, ele jogava na Potosiense, parece, ou era no Colorado. Um zagueiro, acho que ele, não sei se ele é gaúcho, Kiko. O Kiko. Irmão do Giovanni, pô. Rapaz, esse Kiko, Daniel, me deu uma pegada tão grande uma vez que eu acho que eu voei uns 5 metros, eu acho. Depois disso, fiquei com medo demais. Os caras chiquinham pro meio, e ele no meio e eu só do lado. Se livrando. Entendi. Então esse cara aí, ele é violento. O Kiko, né? Kiko. Nunca mais vi ele, mora aqui em Balseiros. Mora, rapaz. O Kiko, mas sim, era um grande zagueiro que a gente tinha aqui na cidade, né? Era Chiquinho. Sim. Ele, o irmão dele, o Santini, né? O Giovanni, mas o Edmilson faziam uma grande dupla de zaga na Potosiense, né? Sim. E o Kiko era colorado, jogava no Colorado. Né? Esse Kiko eu tinha medo. E fala, cita mais uns 3 aí pra nós. Então, não é que eu tinha medo. Não é medo, eu tô falando assim, que te falava assim, cara, é difícil jogar contra aquele cara. O mais difícil que eu já enfrentei, que tinha um obstáculo, que geralmente eu não resolvi, que realmente eu não fazia gol. Aqui lá eu ganhava confronto contra ele, Saul. Então isso aí, esse Saul foi aquela grande disputa que eu tive no futebol, foi contra o Saul. Mas também foi um cara bom de bola, craque. Muito. Porque quando a gente fala que a gente tem uma disputa com um cara do nível do Saul, então é bom. Então, mostra que você disputou. Mostra que eu disputei com alguém que está no meu nível ou maior. Exatamente. Porque a gente tem que ser humilde, Daniel, de falar quando o outro é bom. Eu acho que faz parte do cidadão, do homem, reconhecer quando alguém é bom, igual ou melhor que a gente. E o Saul tinha sangue no olho, bicho. Não, o Saul era craque, cara grande. Bem de preparo físico. Físico, inteligente. Então, passe muito bom. Passe certeiro, fazia gol. Batida habilidoso, no gol. Chute forte. Então, o Saul, um cara difícil de enfrentar. E falando assim de meia atacante aqui embaixo, assim, que você viu um meia que você gostou de jogar com ele, que botava você direto na cara. 2. Que tem 2. O Roberto Maranhão e o Berginaldo Suquinho. 2 clássicos. Então, esses 2 aí, aqui em Balsas, foi um dos 2 melhores que eu joguei no meio. Porque não tinha bola ruim. A bola chegava na frente, já amaciara pra gente. Só pra botar na frente, hein? Só porque, Daniel, quando a gente joga na frente, quando a bola vai muito esticada, a gente já chega na bola cansado. Quando a gente chega cansado, já perde fôlego contra o zagueiro. Então, o Roberto Maranhão e o Suquinho, o Berginaldo, eles aí foram os melhores que eu joguei aqui em Balsas, no meio. Não, cara, o Robertinho, tava até comentando contigo, né, que naquela final de 2007 do Copão, ele botou uma bola na cabeça, nós Mensageiros, nós tava no mesmo time, né, tu fez uma triangulação com o Robertinho, o Everlando lá do Tasso Fragoso. Everlando de Alparnaíba. Da Alparnaíba, pelo lado esquerdo ali do campo do Padre Fábio, e ela sobrou aqui nós com a menos, ela sobrou aqui pro Neguinho Prosópio. Ele botou... Cara, ele conseguiu colocar nas costas do zagueiro que tava marcando o Neguinho. Não lembro quem era o zagueiro do Mensageiro. Assim, a bola dele é milimétrica. O zagueiro acha que vai chegar e não chega. É o que eu tô dizendo. É a bola na medida certa. Na medida. Só faz isso aí quem é craque, o Neguinho chegou... É craque. O Neguinho chegou e só testou ela aqui, assim, no canto do Félix, né? 1-0 pra nós. E, assim... eu até te confessar que eu vi você jogar, né? Vi você vender... cachorro quente. Vi você jogar no estádio, te admirava como jogador, né? Tô conhecendo hoje você um pouco. Já conhece que a gente faz tempo que a gente se fala, né, Chiquinho? Faz tempo que a gente se fala. Faz tempo. Não de hoje, né? Muito tempo aí, quando você começou a postar quando começaram a fazer o campo do Tasso Fragoso. Eu já ia me acompanhando. E te mandava. Tô mandando mensagem. Cara, que coisa massa, tava acontecendo. E hoje aqui, assim... E eu cheguei a conseguir ser campeão junto contigo. Junto contigo. E aí, assim, pra mim ali foi uma satisfação enorme, cara. Então aí tu me perguntou aqui, Daniel, e como é que foi a ideia de fazer o podcast, né? E aí eu contando pra ti, foi isso, cara. Essas lembranças que me veio na mente de você comentar assim, que o Reginaldo Suquim
e um Robertinho Maranhão eram os grandes meias que botavam a bola pra você, que o Saul foi um grande adversário que você teve. O Washington. O melhor centroavante centroavante que você jogou, tal. E eu quero chegar numa situação assim, eu quero que você monte a sua seleção pra mim. Com jogadores que você jogou aqui em Balsas. Aqui em Balsas. Do goleiro ao ponta esquerda. E o melhor treinador que te treinou. Então, mas como há muito tempo que eu já joguei aqui e tudo, eu queria te pedir assim, uma ajuda sobre, não é pra tu dizer, sobrenome, por exemplo. Goleiro, que eu joguei, o Félix. O goleiro é o Félix. Félix, esse aí. O Lateral direito. O lateral direito do Guarani. Do Guarani, lateral direito. Do tempo de 95, é? Eu não vou lembrar, cara. Eu era muito novo ali já. Não dava mais. Então, mas eu vou falando alguns nomes. Fernando. Era o Fernando? Não tô lembrado se era o Fernando. Eu vou falando alguns nomes, mas tu vai me dizendo, eu não tô lembrado exatamente quais são as posições. Mas o cara que eu joguei aqui, que eu gostava muito, o Jorge, como é? Jorge Luiz? Ah, o Jorge Luiz da Casa do Suco. Aí ele jogava, hein? Pois é, porque ele é um cara de meio de campo, volante. Meio de campo, volante. Ele era um líder e segurava e dava moral pra gente. Esse eu gostei muito. É meu grande amigo, é um grande amigo que eu tenho. Zagueiros, Marcinho, Abreu. Eu sabia que você ia colocar ele. Quando você falou da Casa do Fazendeiro... Meia, Rincon, o volante, Rincon também eu gostava. Rincon e Jorge Luiz. Sim, gostava demais. Ataque, já falei que é o Washington. Meio, Suquinho. Robertinho. E Robertinho. Rapaz, time massa, hein? Faltou o lateral esquerdo. Esquerdo. Na Casa do Fazendeiro você jogou muito com o Edinaldo, o Neguinho, o Edinaldo. Forte. Sim, lembrei. Sim, lembrei. Bom também. Não tô falando que é pra sua seleção. Mas te pedir ajuda de nomes, porque tu não lembra. No Cruzeiro você jogou com o Né, um baixinho fortinho. Nem também era bom. O Né que era forte. Parecia o Roberto Carlos jogando, né? Sim, bom também. Goleiro tinha o Michel. Mas não... O Michel é colorado. Michel era colorado. Mas o Félix E você jogou com o Tanja ainda também? Joguei também. Mas só na minha opinião. Não, eu tô só... O Tanja é bom, tem um grande nome, mas o Félix, pra mim, é mais marcante. E em termos de liderança, assim, você falou do Jorge Luiz aí, quem eram os caras, assim, que quando você chegava aqui em Balsas, que quando você via ele no vestiário ou na beira de campo ali, você sentia segurança com o cara? O cara tá ali hoje. Hoje nós estamos... Abreu. Nós estamos representados. Abreuzinho. Por quê? Sei lá, o cara, ele confiava muito em mim. Então, quando a pessoa confia na gente, a gente sente uma energia positiva com ele. Então, Abreu, muito calmo, conversava comigo, ele sempre é manso, né? Abreu não é manso? É manso, então, manso. Dali, fala baixinho. Aquilo dali pra mim passava confiança. Chiquinho tal, você chegou do Taço, tu vai decidir. Então, isso aí é um peso. Mas te dando moral, né? Dando moral. Mas, ao mesmo tempo, é um peso que a gente tem que ir a obrigação de resolver. Então, pra mim, Abreu. Aqui. Já em Taço Fragoso, Alto Parnaíba também, eu tenho muitas pessoas. Pode falar. Né? Pode falar. E no Taço Fragoso? Quem são os grandes jogadores do Taço Fragoso, Chiquinho? No Taço, pra mim, o grande jogador que eu já joguei junto, tem o Maninho, meu primo. Às vezes as pessoas que não vão saber, mas quem é do Taço Fragoso vai saber. Maninho, meu primo, meu companheiro de ataque, também muito bom. Aí hoje tem Isaac, que é craque. É atual, conheço. Tem Berruguinha, e do Taço também, que é craque. Monta aí, aproveita, monta a seleção do Taço pra nós. Assim você vai saber montar de cabeça. Das antigas, né? Das antigas. Não, pode ser jogador, pode botar o Isaac também. Goleiro, Kels, grande goleiro, né, que hoje é prefeito. Sim. Aí tem... Deixa eu ver aqui, zagueiro, tem Erivan. Que jogou aqui em Balsas, conheço. Tem o Regis, que é irmão do Erivan, zagueiro também. Lateral direito tem Sirene, do Taço. Lateral esquerdo tem Gato de Bota. O Gato de Bota é de lá de Taço? Não, é outro. É outro. É outro, não é o tá. daqui não. É outro. Aí vem o meio de campo. Meio de campo tem, que eu já joguei lá, que era muito bom, tem Alcimar, de volante. Tem um meia atacante, André Carlos, que estava aqui, meu sobrinho. Era bom de bola? Era bom de bola. Tem um problema no braço, um acidente. Não sabia não, cara. Mesmo. Aí na frente, Chiquinho e Maninho. Bom. Esses aí. E no Alto Parnaíba você jogou muito também? Joguei demais, fui muito campeão no Alto Parnaíba. Mais do que aqui? Sim. Mas era mais próximo, mais próximo eu ia mais. Entendi. Lá você também consegue montar a seleção do Alto Parnaíba? Sim. Lá fui muito campeão no União, Independente, do Macione. Que é do Macione, que é irmão do Roberto, né? Do Marcos Roberto. Macione, sempre tem um Independente, um time muito bom. Então, lá no Paraíba tem o Neguinho Rafael, zagueiro bom demais, né? Sim, o Negão joga muito, Negão. Zagueiro. E quem que eu joguei lá também, que é muito craque,
Tem o Cássio. Conhece o Cássio? Jogou aqui em Balsa. Já ouvi falar no Cássio, mas não conheci ele não. Assim, Muito bom também. O Cássio não é o Souza não, né? Não, é outro. É outro. Ele vem jogar aqui também às vezes aqui. Em Alto Parnaíba eu também joguei muito bola lá, fui campeão lá muitas vezes. E também sou muito conhecido lá. No Alto Parnaíba. Além de jogar, tocava muita festa lá, né? Também. E no Tasso Fragoso? Também. E no Tasso, Daniel, sobre times, até falei um pouco, porque lá os campeonatos tinham menos. Na época não tinha estádio. E a população menor, né? Menor. Agora que está crescendo, graças a Deus, que já tem uns campeonatos. Mas no Tasso não tinha muitos campeonatos. Você tinha que sair para fora mesmo? Tinha que sair. Hoje lá no Tasso Fragoso você tem um campeonato municipal? Tem um campeonato municipal, tem 9 times. Deu 9 times? Deu. E o nível de disputa, bom? É, bom sim. Agora a final vai ser dia 12 de julho. A premiação R$15 mil, né? Uhum. Já tá na reta final já. Já tá já em julho já vai ser a semifinal e final, em julho. Em julho é a semifinal e final do campeonato. E final, Dia 5 e 6 a semi e dia 12 de julho a final. Vai em julho. Sim, na final, né? Dia 12, festejo. Tu botou para a data do festejo. Então você tá convidado, Clube da Resenha, cobrir lá. Vai lá. Beleza, obrigado. Será bem-vindo lá na nossa cidade. Certo. Chiquinho, e aí, assim, cara, voltando a falar assim, do futebol balsense, né? Hoje, o futebol balsense, ele é bem falado, ele tá bem falado aqui na região, ou tem muito jogador bom de Balsa hoje, que, por exemplo, os times de lá querem levar jogador daqui, ou não, deu uma parada nisso. Que antes, quando tu tinha jogos para essas regiões aí, o pessoal gostava de chamar jogador de Balsa, né? Hoje, como é que tá essa situação? Ainda vai muito jogador de Balsa pra jogar? Deu uma paradinha porque já tá caro. Futebol amador, acabou aquela época do cara jogar só pra resenha depois. Hoje em dia tem que levar, tem que custear, tem chuteira que eles pedem. Então o futebol amador tá caro. Também não sei se é por isso, Daniel, que deu uma caída no geral. Então, pra montar um time, tu sabe, tu mexe com o time aqui, né? Mexemos no veterano da resenha, assim, é veterano, né? Não mas só o custo. Custo. Custo caro. Mas lá, ultimamente, que foi jogar lá, ainda jogou no campo de barro, foi o Guilherme. Dos Tanja, que tá no Marigá hoje. Tá no Marigá. Jogou lá no campo de terrão. E hoje no Tasso ele é conhecido. Tem nome lá. Já tem nome, porque jogou lá e tá fazendo sucesso. Sim, eu lembro. E desejo sucesso pra ele. Com certeza. Nós todos desejamos muito sucesso, né? Eu tenho falado muito com o Tanja, o tio dele, né? Pelo WhatsApp. O Tanja vai estar aqui mais ou menos no mês de setembro aqui em Balsas e vai ter o episódio dele, né? Com ele. Especial com ele. Ele vem falando muito. O Guilherme, eu lembro, quando começou aqui em Balsa, garoto, jogando pro time do Fênix, né? Que é o time deles aqui em Balsas. Eles têm uma situação assim, que eles nasce, vive e morre jogando no mesmo time, né? E são muito fiéis. Fiéis, exatamente. Pode ser que lá ele foi jogar porque lá era fora, né? Sim. Mas aqui ele sempre jogou pro time dos Tanja, né? A gente chama o time dos Tanja, não é isso? É uma família grande, né? Grande mesmo. Chiquinho, e aí, você não fugiu da polêmica, né? E montou sua seleção tanto aqui, tanto no Alto Parnaíba, grandes jogadores, Tasso Fragoso, tal. E aí a gente vai chegando aqui, nesse momento agora, de encerramento da nossa entrevista. Eu te peço que você olhe para aquela câmera lá e deixe algumas considerações aí para a galera. Mais uma vez, se você tiver alguma coisa para colocar mais, também fica à vontade. Nós estamos aqui com espaço aberto para você, tá? Se faltou te falar alguma coisa, te perguntar alguma coisa, você, não, Daniel, quero falar de um assunto específico que não foi colocado, fique à vontade, tá? Sim, beleza. Então, Daniel, foi um prazer estar aqui participando desse momento aqui especial na minha vida. Foi uma surpresa muito grande receber o convite. Isso mostra que por onde a gente passa, a gente faz um bom trabalho, a gente fez sucesso, com muito trabalho. E aí eu fico até um pouco emocionado, porque não é fácil. Um cara da cidade de Tasso Fragoso, uma cidade pequena, ser chamado para um programa, para um podcast na cidade de Balsa, onde teve muitos atletas bons, craques. E quando a gente é chamado, porque a gente fez o nome. Então, eu fico emocionado. Quando eu falei para os meus filhos e para minha esposa que eu ia vir aqui, todos eles ficaram muito alegres. O pai vai em Balsa, vai dar lá tal. Eu quero seguir, eu quero acompanhar. Então, para mim, isso é um prêmio de ser lembrado nesse momento tão especial. Isso mostra que o esporte coloca a gente em um nível alto. Que a gente nem imagina, né? A gente nem imagina. Então, para mim, quando você fez o convite, cara, eu fui dormir pensando, meu Deus, o que é que eu vou falar? O que é que vão me perguntar? A gente fica suspenso, a gente fica tenso.
Mas com o tempo, como você... Percebeu que aqui é tranquilo, né? Não, como você disse, Chiquinho, vem, que eu sei conduzir. Aí esse eu já dei uma aliviada, mas não vou te mentir não, eu nem almocei. É porque é uma coisa que vai ser visto, né? Sim, sim. E televisão não é fácil. Mas, Daniel, cara, eu te agradeço de coração pelo convite. Tenho muito amor a essa cidade de Balsas, ao esporte daqui, que me fez crescer, que me fez ficar conhecido. Quando eu tô andando por aí, o Chiquinho do Tássio, como é que tá, tal. Então isso aí, só o esporte faz. Que eu sempre falo, Daniel, que o esporte é o maior meio de inclusão social do mundo. Verdade. O esporte une o pobre, o rico, o branco, o preto, o negro, não importa. O cara, quando ele é bom, quando ele é conhecido, o esporte eleva. Então eu peço para essa garotada, para a juventude de hoje, pratique esporte. Vai exercitar o corpo, a mente. Não use drogas. Esse caminho não tem volta. O esporte é tudo. Você falou bonito aí, Chiquinho. E, Chiquinho, é o seguinte, cara. Eu costumo falar para todos que estão vindo aqui hoje. No início, lá atrás, o pessoal às vezes não entendia. Mas isso aqui é uma homenagem. Isso aqui é uma homenagem para todo mundo que está vindo aqui. Sim. Porque você vir aqui no podcast Clube da Resenha contar a sua história, isso que fica eternizado. Porque, digamos assim, hoje o Chiquinho fez o nome dele lá, é conhecido. Eu lembrei quando o podcast começou, eu lembrei do seu nome, sempre lembrei para chamar aqui. Não tô fazendo média contigo, não. Sim, sim. Tanto que eu comecei a te chamar tem muito tempo, né? Para vir aqui, não foi de hoje. E aí, é uma homenagem, cara. Realmente é uma homenagem para quem tá vindo aqui, expor a sua história. Eu sabia das dificuldades que você ia ter. Porque, de lembrança, porque você não é balsense de estar aqui o tempo todo, todos os dias. Você morou por um período, depois voltou pro Taço e vinha só para jogar. Vinha só para jogar e voltava. Então eu tava mais tenso, Daniel, sobre isso, né? De algumas perguntas, eu não tá lembrando, mas você conduziu bem e me ajudou bem. Que bom. Eu fico agradecido pela sua presença aqui, pelo esse esforço que você fez, sair lá do Taço Fragoso, depois do almoço, vem a estrada, que é perigoso, tal, se dispor a estar aqui pra gente falar. E quero que você leve até a população de Taço Fragoso. A nossa ideia aqui do podcast, Chiquinho, é resgatar realmente essa história. É trazer à tona o que você viveu no esporte balsense, citando nomes. Você citou Saul, você citou Chiquinho, Roberto Maranhão, Suquinho, Washington, Gabriel Ventão. Sei que você jogou com o Leandro Machado também. Cara, então, você lembrou bem? É porque o tempo é curto, a gente vai falando, vai esquecendo. Mas eu quero lembrar aqui de um cara também que eu joguei aqui, que eu gostei demais de atuar com ele, Adriano Louro, Cato Farrendeiro. E do Leandro Machado, eu não joguei com ele, mas o Leandro aí é sem comentários. Craque de bola. Craque. Leandro é craque, Leandro tá a um nível, tá igual o Bruno Henrique do Flamengo. Leandro tá em outro patamar. Leandro, você é craque. Que bom, que bom. E é isso. A gente agradece, Chiquinho, mais uma vez aí. Sinta-se homenageado pelo podcast Clube da Resenha. Eu vou, em nome dos nossos anunciantes, que é a Constance Balsas, Constance Floriano e Constance Picos, são lojas, são franquia, né, de bolsas e calçado feminino. Então nós estamos próximo ao Dia dos Namorados, né? Esse episódio está sendo exibido na segunda-feira. Nós estamos em período de festejo aqui em Balsas. Dia 12 tem o Dia dos Namorados. Então você, boleirão, você que mesmo que não seja boleiro, está vendo nosso programa, está escutando ou está vendo, vá na Constance. Lá tem combos especiais, custo-benefício, daquele jeito. Forma de pagamento espetacular. Procure lá a nossa gerente, procure nossos vendedores, que eles vão estar lá, não só aqui em Balsas, mas como lá em Picos, como em Floriano. A gente está indo longe, a audiência tá Picos, tá Floriano. Tá aumentando. Tem um cara lá em Picos que fala assim, rapaz, eu vejo todos os episódios ali, e eu gosto da resenha, gosto da forma como está sendo conduzido o negócio. Então, assim, o alcance está muito alto. Tá levando longe. Tá, exatamente. Então, você que tá querendo, vai presentear a sua amada, então, vá na Constância, nos procure lá, monte seu combo, sua bolsa, com o seu calçado, com sua carteira, e presenteie aquela pessoa, uma das pessoas que você mais ama, né? Nós temos a nossa mãe, temos a nossa esposa, filha, né? Filho. Então, assim, vá lá. E também em nome de Triunfo Marketing. Como eu te falei, Chiquinho, quem criou esse cenário aqui foi o nosso amigo Arlen, que está ali
na condução, né? Na condução das imagens, do áudio. Bem bolado, parabéns. E tudo, é que nem ele falou. Eu vim com a ideia e o futebol, né? Futebol. E o resto ele montou. Montou tudo. Então, o podcast aqui é tudo feito pela Triunfo Marketing. Então serve até... você do Tasso Fragoso. Estamos chegando no Tasso Fragoso. Você que tem a sua empresa, você tem uma ideia de negócio, quer alavancar, quer colocar isso no papel, vem até Balsas ou vai aparecer o QR Code ali da Triunfo. Coloca o celular ali no QR Code da Triunfo, que aparece o Instagram. Que com certeza a sua empresa vai alavancar, vai crescer. A ideia é essa, a Triunfo está aqui para isso. Então, quem está fazendo isso acontecer com o Podcast Clube da Resenha é a Triunfo, né? Igual eu te falei, se você tem uma ideia boa, uma ideia bacana, procure a Triunfo. Foi o que eu fiz. Que vai melhorar muito mais. Exatamente. Porque a gente pensa e ele idealiza. Idealiza e coloca o negócio para andar. Sim. Então, assim, uma empresa sólida, com mais de 10 anos de mercado aqui dentro de Balsas já, Chiquinho. Então, só para você ver, tem know-how, né? Tem conhecimento e tem propriedade para fazer o que está fazendo. Lembrando, assim, que a Triunfo teve presente nos grandes eventos que nós tivemos, agora teve a Agrobalsa agora no mês de maio, mês passado, e a Triunfo teve presente nos grandes eventos, marcou presença nos grandes eventos da Agrobalsa ali, organizando, fazendo toda a parte de marketing, de gestão de imagem, de vídeo e tal. Então você, Tasso Fragosense, você do Alto Parnaíba, da região ali de Santa Filomena. Então, vai aparecer o QR Code aí da Triunfo, bota a câmerazinha no celular lá, chama no direct, entende como é que é a proposta do Arley da Triunfo para que você possa colocar a sua ideia em prática ou melhorar a ideia que você já tem, que já está sendo executada. Aquela empresa que está morta de repente para dar alavancada. Crescer, subir. Subir e alavancar, exatamente, Chiquinho. Então é isso. Minha rapaziada, eu queria deixar aqui um grande abraço para vocês. Um beijo no coração. Igual o Chiquinho falou, procure esporte, procure praticar esporte, seja na academia, seja no campo de futebol, seja no futsal. Então é isso. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Este podcast é uma produção Triunfo Waves.